Tá bom. Então hoje a gente vai começar, né, um tema novo, mas que dá sequência a várias coisas que a gente tem estudado, que pode falar de diversas maneiras, ondas aquáticas, a partir do nome em inglês, water waves, mas que na verdade é um problema de, que a gente vai ver, é problema de ondas então, do ponto de vista de equações diferenciais parciais, é um problema de ondas em uma fronteira livre. Tá? Então, o domínio tem a fronteira livre e que eu vou mostrar para vocês, inclusive é um tema que é o tema talvez principal da minha pesquisa e que tem várias coisas interessantes que aparecem do ponto de vista matemático com esse problema que, em termos de aplicação, como eu vou contar para vocês, por exemplo, são grandes distúrbios, ondas longas no oceano, na região costeira, interagindo com a topografia submersa. Por exemplo, uma coisa que a gente não tem aqui na América do Sul, pelo menos no Atlântico da América do Sul, que é tsunami. Né? No Pacífico, onde tem terremoto, pode acontecer. Então, tsunamis, e é um tema que é ligado a isso. Mas, na verdade, se aplica a qualquer grande distúrbio na região costeira e vários problemas muito interessantes do ponto de vista matemático surgem a partir daí. Então, vamos, né, formular o problema e mostrar várias coisas que surgem né, nesse problema. Então, o problema pode ser formulado em 3D. Eu vou começar a falar sobre 3D, depois a gente vai fazer a maioria das coisas em 2D. Então, a figura do problema é o seguinte. Então, imagina que eu tenho aqui o meu domínio. Vou botar assim, né? Então, deixa eu escrever em princípio de forma da forma da aplicação. Então, eu tenho meu domínio ômega, né, em termos de fluidos, que é o fluido que é água. Então, a água está aqui. Aqui embaixo eu tenho a topografia. Basicamente, são as montanhas submersas. E aqui está a minha onda de superfície, que é a onda na superfície do mar. E eu vou explicar por que a gente chama de onda de superfície em algum momento, porque pode existir, inclusive, problemas com ondas internas, enfim. Tá? Então, é a onda de superfície. E deixa eu colocar meu referencial aqui. Vou chamar isso aqui de x. Para lá é y, depois é z. Tá? E quando eu fizer o problema bidimensional, então esse aqui é o problema 3D. Quando eu fizer o problema 2D, que eu posso esquecer de falar, já teve vezes que eu fui direto e eu vou fazer assim, na versão 2D. Tá? E a gente vai trabalhar já com a versão 2D, mas deixa eu formular o problema em 3D, que inclusive existência e unicidade, etc., desse problema em 3D é uma coisa que foi demonstrada só recentemente, na formulação que eu vou apresentar. Até de um ex-aluno aqui do IMPA, que eu acho que foi aluno do Felipe Linares, com acho que o orientador de pós-doc dele, que foi o Boris Alvarenga, o Boris, como é que é o seu nome? Alvarenga, com o Davi Lano. Então, Álvares, não é Alvarenga, está me escapando agora o nome do Boris, o sobrenome do Boris. Foi aluno aqui. Então, está aqui o domínio. Então, esse problema é um problema que vai ser feito de forma extremamente simples do ponto de vista da modelagem física e mesmo assim é altamente não trivial do ponto de vista matemático, como vocês vão ver. Tá? Então, vou agregando informação e me repetindo um pouquinho de propósito para, né, não fugir informação de vocês. Então, no problema
3D, deixa eu começar a definir a geometria. Então aqui, ó, Z igual a menos H de XY é a minha topografia e eu estou dizendo que a topografia é fixa no tempo. Então, não vou nem escrever, mas já vou mencionar como é que esse problema aqui já poderia, em algumas situações, ser tornado ainda mais complexo. Por exemplo, a topografia, o fundo do mar, em princípio não é fixa no tempo, ela muda. Por exemplo, inclusive onde tem areia, tem transporte de sedimentos, é um problema muito interessante, mas tem que agregar informação ao que a gente vai mostrar aqui. Alguns tsunamis são gerados, alguns, não são os piores, mas alguns já tem alguns casos extremos, até que não são os piores, gerados por avalanche submarina. Se eu fizer uma avalanche submarina, então esse perfil aqui H depende do tempo, se move e depois para. E acaba fazendo, não vamos considerar isso. E nesse caso aqui, a gente vai considerar, vamos começar também considerando uma topografia, montanha submersa, impermeável. Por quê? Porque quando passa uma onda grande, um tsunami, seja o que for, o tempo de transporte de sedimento é irrisório com respeito ao tempo que passa um tsunami. O fato de que tem água, que o fundo do mar é permeável, né? Também quando uma onda passa, esse tempo que a água entra no subsolo é desprezível. Então eu posso pensar que essa fronteira daqui é uma fronteira fixa, impermeável, então como se fosse um fundo de concreto impermeabilizado tal, e então é uma fronteira com esse perfil, e esse perfil não muda. Tá? E já, para a gente entender a matemática desse problema, como a gente tem que simplificar, o que eu vou fazer? Botar fundo plano primeiro. Tá? Então vai ser Z igual a menos um H0 constante. O lugar que vocês vão ver já, que matematicamente, onde está toda a dificuldade do problema, e aparece não linearidade, de certa maneira, em dois sabores, a se entender melhor o que eu estou dizendo por dois sabores, é aqui onde eu tenho a fronteira livre. Então, quando eu escrevo isso aqui, estou começando a formular o problema, o sistema de EDPs, né? Estou primeiro definindo a geometria do meu problema. Tá? Pensa que eu tenho uma faixa, que vai ser em 2D, onde a gente vai trabalhar mais, é uma faixa, em 3D, só para deduzir as equações de 3D, para vocês verem, depois é fácil simplificar para 2D. Tá? Então, mas vamos pensar numa faixa. Nessa faixa, ômega, né, que é o domínio ômega, eu tenho duas fronteiras com rugosidade, então meu domínio é não trivial, tá? Já eu vou simplificar o andar de baixo botando liso, mas enfim. Então eu tenho uma fronteira com rugosidade em baixa, no qual a rugosidade é conhecida, dada pelo problema, certo? É o fundo do mar. E em cima, e por isso a complicação, e vocês vai ficar mais claro do ponto de vista matemático da complicação, eu tenho uma rugosidade que é a onda, então esse eta é o perfil de onda, tá? Que é o Z igual a isso, eta é o perfil de onda, que depende do espaço, x e y, que é a superfície, e do tempo, porque a onda está se movendo e está andando. Aqui é a nossa fronteira livre. Tá? Aqui é a nossa fronteira livre, onda de superfície, na fronteira livre, e como a gente vai ver, já quando a gente formular o problema, eta é parte da solução. Então eu vou ter condições de contorno nessa curva que eu não sei aonde está. E a condição de fronteira na curva é não linear, e o fato de eu não saber onde está é também uma não linearidade. Por que não está claro? Bem, porque até vocês vão ver que quando eu linearizar o problema, a linearização sistemática vai me permitir colocar as condições de fronteira livre na superfície em repouso. Então, lineariza-se o problema do ponto de vista algébrico, que é das equações, e abre aspas, lineariza também do ponto de vista geométrico, que é o fato de eu não saber a cada instante de tempo aonde que eu vou impor minha condição de fronteira. Daí o nome, problema de fronteira livre.
né? Então vocês já devem ter ouvido, tem vários problemas de fronteira livre em EDPs e análise e tudo mais, então esse aqui é um clássico. Então, vamos lá, então tem 1000 coisas que eu posso botar nesse problema, como eu estava falando, aqui no fundo, na superfície, ação do vento, que é muito importante, enfim, e por aí vai. A gente não vai ter nada disso, vamos simplificar, e mesmo aí tem uma infinidade de problemas muito interessantes, tá? Então, quais são as hipóteses, né? Quais são as hipóteses para esse problema? E para a gente começar a tentar escrever as EDPs, quer dizer, vou escrever Euler, vou escrever Navier-Stokes, é a primeira pergunta razoável, certo? Então a resposta e que as pessoas, imagino eu, lá atrás, quando começaram a olhar para esse problema, começa pelo mais simples e depois também vai verificando por medições no oceano, em laboratório e tal, se as simplificações, por exemplo, uma que é ok considerar esse problema como sendo invícido, se é razoável, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é que o escoamento, tá? Já que a gente viu que todo fluido é viscoso, toda vez que a gente fala que o fluido é invícido, ou escoamento é invícido, significa que está no regime base efetivamente invícido, então é tudo uma questão de linguagem. Então o escoamento é invícido, é ok de a princípio considerar que ele é irrotacional e incompressível, tá? Então, olha quantas simplificações e o problema mesmo assim é complicado. Então, já que o escoamento é irrotacional e incompressível, né, eu vou poder usar, então, um potencial de velocidades tal que U é grade φ. Tá? E aí, a gente tem então o seguinte, como U é grade φ, deixa eu fazer o desenho aqui de novo. Então vamos ver a nossa CD, como é que vai ser o nosso, aqui a onda, topografia, domínio ômega, deixa eu botar assim então, a gente vai ter Laplaciano de φ em ômega, tá? Devido às hipóteses do fluido ser incompressível e rotacional. Deixa eu até contar um pouquinho para vocês coisas que, por exemplo, que é um artigo que eu conheci, basicamente em 93, então você vê, nem de muito tempo atrás, de uns franceses que fizeram experimentos de laboratório colocando montanhas e viram que, como é de se esperar, de fato tem vorticidade que é gerada pelas montanhas, pelo bico das montanhas, mas que teoria do potencial para o perfil de onda é bastante razoável desde que a vorticidade fique perto do fundo. Então, é uma coisa que você vê em laboratório e tal, e que, em princípio, do ponto de vista puramente matemático das equações, não é óbvio, né? Então, mas você, de novo, você quer começar com as equações a mais simples possível. Então, as pessoas já vinham trabalhando com isso e os resultados eram bons e teve depois essa verificação no laboratório. Então, olha só, o problema começa com uma cara muito fácil, mas vai complicar. Então, deixa eu começar pela parte fácil do problema. Laplaciano de φ igual a zero, porque ele é incompressível e rotacional. Isso vocês já se sentem à vontade com isso, a gente já está vendo isso desde que a gente começou com variáveis complexas, certo? Beleza. Condição no fundo também é trivial, porque eu acabei de falar aqui, olha, o fundo é impermeável, se a velocidade é U, a velocidade normal é zero, condição de Neumann no fundo, certo? Então, vou botar assim, dφ dN igual a zero no fundo. E agora vem a complicação das condições de fronteira livre. Tá? Então, a gente tem fronteira livre e nós vamos ver o seguinte.
que é... Deixa eu botar aqui. Vamos ter duas condições. Então, a primeira condição tá? A gente vai pegar através de uma lei de Bernoulli. Tá? Então, o que é lei de Bernoulli? Lei de Bernoulli é uma integral da equação de quantidade de movimento, por exemplo, vindo de Euler. Tá? É porque a gente integra, a gente escreve tudo, por exemplo, tudo como gradiente de alguma coisa e aí integra. Então, essa é a lei de Bernoulli. Tá? Então, lei de Bernoulli, vou botar aqui, com rotacional de U igual a zero. Tá? Então, para montar as equações, está aqui nas notas, vou deixar talvez vocês verem depois, mas deixa eu só talvez escrever aqui. Não, deixa eu escrever tudo. Porque também é simples e, na verdade, não comprometer. Olha só. Né? Que é a minha isso aqui é da equação de Euler. Depois, daqui eu posso escrever usando identidade, que a gente já viu. Isso aqui. Olha, eu nem estou botando ρ aqui, mas deveria ter dito também. ρ é identicamente uma constante, o fluido é homogêneo. Isso é ok desde que a onda não esteja numa região muito... Pode até estar numa região profunda do mar, mas onde a temperatura não varia muito, de tal maneira que a densidade não varia muito. Senão aparecem ondas internas. Depois eu conto para vocês o que é um pouco de ondas internas. Mas aqui a gente não tem isso, que não tem estratificação. Tá? E aí aqui, a nossa força conservativa, escrever assim, né? E aí o que a gente tem vontade de fazer? Como a gente tem o nosso potencial de velocidade, a gente escreve isso assim. Tá bom? Tranquilo até, né? O que faltou que eu não escrevi aqui é essa passagem daqui para cá, é usando uma identidade que a gente já viu e que morre um termo por causa disso aqui. Tá? Não vou escrever para poupar tempo e simplificar. Ok? Então, na hora que eu integro isso aqui, tá? Então deixa eu até aproveitar esse quadro aqui, na hora que eu integro isso aqui, tiro isso aqui, eu integrei no espaço, então eu fico com uma constante no tempo, tá? Essa lei de Bernoulli também é conhecida como condição dinâmica, tá? E deixa eu fazer como um comentário para vocês, porque eu quero montar o problema, que é o seguinte: sem perda de generalidade, eu posso fazer isso aqui zero. Sem perda de generalidade, ou podemos assimilar a constante em P ou φ. Está feito nas notas e provavelmente nem vou fazer, como eu disse para vocês, vou dar mais uma lista, algumas coisinhas dessa, vou pedir de maneira a forçar vocês a lerem e a organizarem. Mas olha, pensa o seguinte, diga, Daniel. Oi?
Z é um nível qualquer, tá? É um nível qualquer que já, tá bom, é até bom você perguntar, mas já ia ficar claro, mas eu tinha que ter falado antes agora. Já eu vou avaliar essa condição, essa lei de Bernoulli na superfície livre, logo o Z vai virar o eta, tá? Mas beleza, faz essas perguntas, de vez em quando também, ou eu vou rápido, ou eu tenho tanta coisa para falar que eu acabo esquecendo algumas coisas, ia ficar claro já, mas é melhor ficar claro agora, tá bom? Então, na verdade, olha só, eu peguei, por que isso? Estamos voltando para a pergunta do Daniel, que é boa. Escrevi a equação de balanço de quantidade de movimento de Euler, que vale no domínio todo. Usei uma identidade vetorial que morreu um termo por causa disso, reescrevo isso assim, a gente até já viu essa identidade, né? E aí, o que eu quero é puxar todos os nablas para fora. Puxei, estava aqui, certo? E aí eu simplesmente integro, antes tem uma época que a gente integrou uma linha de corrente e tal, que você integra sobre uma curva qualquer, seja o que for, você integrar isso aqui, aqui tem a constante no tempo, já que está integrando no espaço. E já me vai ser útil avaliar isso no meu local de interesse. Aí você pergunta, por que você vai querer avaliar isso? Né, a pergunta que você podia me fazer, que era além de fazer o que você falou, quiser esse, eu vou avaliar na superfície livre. E por quê? Porque eu preciso, na verdade, você pode pensar, assim, do ponto de vista de equações diferenciais, pensar o seguinte, sem ter certeza absoluta, porque está montando o problema, depois tem que ver se o problema tem solução, se tá, né, tal, aí começa pelo problema linear. Quantas equações eu preciso para esse problema ficar fechadinho, bonitinho? Né? Então, certamente, eu tenho um potencial aqui, o problema é dinâmico, certo? Então, na lei de Bernoulli, eu estou vendo uma maneira de ter um operador de evolução para o meu potencial, certo? E, como eu não sei onde é a superfície livre, e esse Z aqui, você, né, acabou de apontar que Z é esse, você fala assim, então, primeira tentativa de escrever um sistema de EDPs coerente, no sentido que vai ter existência, isso e aquilo, então avaliar esse cara no lugar onde eu preciso controlar as coisas, que aí eu já começo, inclusive, a amarrar. Então, esse é o raciocínio de montar o problema, até mesmo do ponto de vista puramente de EDP, sem se preocupar tanto agora com as hipóteses físicas feitas. Se eu começar a amarrar os caras que eu não sei, e quem eu não sei, por enquanto, e será que eu sobrevivo só com esses dois objetos, que é φ e eta? A resposta vai ser sim. Então, se eu avaliar aqui em eta, já amarrei eta com o potencial, certo? Mas aí, como o problema é de evolução, essa onda vai andar, quem é eta? Então, eu vou precisar achar uma equação de evolução para eta ou alguma coisa que me dê a evolução do eta. Então, né? Então, vamos ver. Então, tá entendendo um pouquinho a história de como, né, como eu vou formular o problema? Então, feito isso... sim, o Daniel me perguntou, eu acabei de fazer um comentário importante. Então, eu avalio esse aqui em eta e agora eu vou jogar essa constante fora, tá? Então, tem várias maneiras de jogar essa constante fora. E uma tem até a ver com a pergunta que você me fez outro dia, depois da aula, que é, avalie isso aqui em eta. Então, o Daniel está me perguntando um negócio de pressão aqui em cima e tal, que tinha a ver um pouco com o exercício do livro de vocês, que aparecia numa interface, você, né, uma equação de Bernoulli, que é mais ou menos isso aqui. Então, olha só, quando você avalia isso aqui em eta, né, e aí pensa, por exemplo, no problema, você pode pensar de duas maneiras. A primeira maneira, que é mais confortável, é no problema linear, que vocês não sabem ainda, que pode avaliar isso na superfície livre, ou pensa numa onda muito abatida, muito longa. Eu posso... Não, na verdade, essa maneira que eu vou falar agora, que é um pouco uma pressão constante lá em cima. Não, vai virar na pressão atmosférica depois. Não, o que eu vou falar agora está errado. O certo é absorver aqui, perdão. É pegar essa constante daqui, ó. Você pode pegar essa constante daqui e adicionar... Tá, vamos pensar aqui, antes até de estou organizando minhas ideias aqui, porque eu estou dando algum silêncio. Antes de avaliar em eta, antes de botar em eta, isso aqui... Pega essa constante, se quiser, e soma com a pressão. Tá? Absorve ela na pressão e chama isso aqui de pressão Thiel. Tá? Quer dizer, divide e multiplica por ρ, né? Grandes drogas, porque ρ é constante. Absorve na pressão Thiel. Absorve na pressão e chama isso aqui de P-Thiel. Então, do ponto de vista matemático, quer dizer, também você pode pensar até fisicamente, eu ter uma pressão, se eu botar uma pressão uniforme num fluido incompressível,
que é esse que esse C estaria fazendo, por esse truque matemático, botar ele ali embaixo do P, o que acontece com um fluido incompressível se eu aplicar uma pressão uniforme no domínio todo? O que acontece? Nada. Porque é o gradiente de pressão, a diferença de pressão, que faz uma coisa empurrar. Né? Então, se eu apertar tudo um fluido, inclusive que é incompressível, eu apertar ele como um todo, pensa em pressão, apertar como um todo, não acontece nada. Tá? Essa é uma maneira de pensar. Tem outra que talvez fique até mais confortável ainda, que é talvez, eu acho, que você também pode absorver, e nas notas está feito, absorver essa constante dentro do potencial. Tá? Tem uma maneirinha de integrando. E aí, é simplesmente a cada instante do tempo, eu estou redefinindo minhas linhas, meus níveis equipotenciais, e a gente já viu desde variáveis complexas que lembra que a gente até tirou uma constante infinita e tudo mais, eu adicionar uma constante a cada instante ao potencial e é meio que como redefinir qual é o nível zero do potencial, não faz nada com o campo de velocidade, porque o campo de velocidade é o gradiente de φ. Tá? Então, sem perda de generalidade, eu faço essa constante igual a zero e faça da maneira que você achar mais divertida e mais à vontade. Eu acho que eu, em particular, prefiro esconder no potencial do que na pressão. Vai dar no mesmo. Matematicamente dá no mesmo. De acordo, todo mundo? Tá? Então, deixa eu fazer isso aqui, né? E para aproveitar esse quadro aqui, escrever só mais uma coisinha e depois escrever ali em cima depois o sistema completo. Então, vou fazer isso aqui sem... Não, deixa eu deixar aqui o C de T para a gente lembrar. Zero, sem perda de generalidade. Então, essa aqui já é uma condição. E a outra é dizer que a superfície livre não, deixa eu já botar aqui. Não, falta fazer umas coisinhas assim. Deixa ela aqui por enquanto. E a outra aqui, na superfície livre, ou a superfície livre, é uma superfície material. Quer simplesmente dizer que essa curva daqui separa, se quiser pensar, dois fluidos, água e ar, né? As partículas que estão ali ficam ali, o que, como até a gente acho que também discutir, talvez, não sei, era Daniel, não sei mais quem que estava perto, que partículas estão ali, né, por evaporação, uma pode sair, as pessoas sabem que não é bem assim, mas que, no geral, é basicamente isso. As partículas que estão na superfície livre ali ficam e que, matematicamente, faz sentido quando a gente monta e olha para as equações. Então, a gente vai dizer que a superfície livre é uma superfície material, ou seja, partículas que estão aqui continuam aqui, e para isso, então, a gente diz que, olha, S é a superfície material, então S de x, y, z e t é igual a zero, né? Definir essa superfície, identicamente zero, é a superfície material, e quando eu faço ds dt igual a zero, que aqui sim eu estou dizendo que é uma superfície material, tá? Então isso aqui eu estou definindo a superfície do mar dessa forma, a cada instante, essa é a superfície que eu tenho, certo? E agora eu faço a derivada material e coloco ela igual a zero, sai o que a gente chama da condição cinemática, então isso implica na condição cinemática, e que tem a seguinte forma. Tá? Então, vocês estão vendo isso pela primeira vez? Vocês vão ver que dessas equações aqui vai sair KdV, a famosa KdV. Então, vocês estão vendo isso pela primeira vez, tem todo o direito de falar assim, bem, ué, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Quer dizer, essas condições... Está se montando o problema e vai se depois verificar o que sai disso aqui e as pessoas... E vocês vão ver, vão sair várias coisas que fazem sentido, e inclusive a demonstração rigorosa de tudo isso em 3D, que isso aqui tem soluções e tal, foi uma coisa feita recentemente, mas isso aí já está sendo usado essas equações há um tempão. Tá? Então, inclusive quando a KdV foi deduzida em 1800 e pouco, tal, não foi através dessas equações.
foi através de Euler. Então agora, via essas equações, a gente vai ver uma maneira mais sistemática de deduzir KdV e sistemática naquele espírito de fazendo expansões e por aí vai, tá? Então, ok. Então, será que eu estou com o meu problema escrito de maneira correta? Deixa eu resumir tudo aqui e já vou resumir... nas notas eu escrevo uma página em 3D e na outra eu já passo para 2D. Deixa eu já resumir em 2D, que é como a gente vai trabalhar, tá? Então aqui o nosso problema de estudo em 2 dimensões, que é onde a gente vai fazer vários problemas aqui no curso. Vocês dois estão com cara de dúvida? Clara e Daniel? Alguma pergunta? Pode perguntar. O S, superfície do mar, tá? Que é isso aqui em 3D, quer dizer, pensa nisso aqui em 3D, logo a superfície é 2D. Certo? Então, o correto, talvez o único passo que eu talvez tenha feito aqui rápido demais, bota na sua cabeça Z igual a eta. Tá? Z é igual a eta, que aí eu estou na superfície do mar. Então, eu tenho uma superfície que amarrou x, y e z. Então, tem 2 graus de liberdade e que mexe no tempo. É a superfície do mar. Se eu invoco essa propriedade, que a superfície do mar é uma superfície material, e que na sua grande maioria todas as partículas que estão na superfície ali ficam, você ignorando evaporação, e essa é uma boa hipótese para se formular um problema de contorno, blá blá blá, e as pessoas verificam e funciona bem, então, se essa superfície, tá, isso aqui é simplesmente a definição da superfície, e aí eu peço o seguinte, eu vou pedir e depois a gente vai verificar se esse pedido vale. Essa superfície é a superfície material, que essencialmente todas as partículas ali ficam, certo? Então, se ela é uma superfície material, a derivada material dela tem que ser igual a zero. Porque eu tiro a derivada material daqui, tiro a derivada material daqui, tem que dar zero. Qual é a derivada material daqui para cá? Aí eu dei um pulo rápido, mas trivial se eu apontar para vocês o que eu fiz. Olha aqui. Opa, aqui eu escrevi errado. Que já é o meu vício de querer escrever em 2D. Perdão. Tá? Desculpa. Então isso deve ter... E olha agora o S. Escreve como você quiser, né? Então vou botar até aqui, ó. Tá aqui o S, tira a derivada material dele, é isso aqui. Né? Porque olha só, o dφ dz, enfim, daqui, tá aqui. Tá? Então, aqui, desculpa. Então aqui já é meu vício querer escrever em 2D, que é o que a gente vai fazer agora. Tá? Então, deixa eu resumir o problema em 2D. Então, o que a gente vai resolver agora, o problema é assim, ó. Deixa eu até já botar fundo plano, porque já... Então, ficou muito bagunçado ali, dá para ler? Tá? Então, o problema está começando a ficar com cara de um problema de EDPs, tá? Eu tenho no meu domínio em ômega, e agora deixa eu chamar a atenção que ômega depende do tempo, meu domínio depende do tempo. Então, em ômega, essa parte de baixo daqui é aparentemente trivial. E a gente vai, na hora que deduzir modelos reduzidos, KdV e tal, a gente vai tirar proveito que isso aqui é trivial. A dor de cabeça está aqui. E a gente vai ver como é que vai lidar com essa dor de cabeça. Então, o problema agora é resolver Laplaciano num domínio que se mexe e que é parte do problema, porque eu não sei onde é que está a fronteira livre, logo não sei qual é o ômega. No fundo, condição de Neumann igual a zero, porque é impermeável. Isso é a mesma coisa, velocidade normal é zero.
Não tem viscosidade, tem escorregamento, certo? Superfície livre, consegui uma condição de fronteira livre, que agora é complicada, porque ela é não linear. Olha os dois termos de não linearidade aqui. Ela é não linear, mas a evolução desse problema como um todo se dá através da fronteira livre, que está aqui, né? Eu tenho uma evolução do potencial e do eta, então eu tenho uma equação que me diz como é que a onda muda no tempo, e eu tenho uma equação que vai me dizer como é que a velocidade muda no tempo, pelo menos o dado de Dirichlet do φ muda no tempo, tá bom? E isso é muito complicado, e então ainda falta 2 pedaços de informação nesse problema, que é o quê? Eu comecei a escrever aqui com... Para vocês tentarem resolver esse problema, resolver o problema linear, a gente já vai fazer isso, tentar resolver esse problema linear, ver as dificuldades que o próprio problema linearizado tem, e blá blá blá, ver como é que... Ó, a partir dessas equações daqui, se eu começar a simplificar tudo, eu vou chegar na equação da onda UTT menos C2 do xx igual a zero. Dá para ver como é que sai daqui? Eu acho que não, eu não saberia ver se não tivesse visto. Eu já vi como é que sai, mas se estivesse vendo pela primeira vez, como é que sai a equação da onda UTT menos C2 do xx igual a zero, sai daqui. Mas vai sair, é o caso mais... Aí mostra que é o modelo mais barato, né, digamos assim, vagabundo, porque não diz muita coisa para esse problema. E com isso, e tem outros mais sofisticados que são de interesse. Então o que está faltando aqui? Eu acabei de falar, se eu tenho a equação da onda, UTT menos C2, o xx igual a zero, essa equação para eu resolver, ela precisa de 2 o quê? Condições iniciais. Então é o que falta aqui, ó. Como eu tenho agora, ela é escrita na forma de um sistema, eu preciso de uma condição inicial em eta e uma condição inicial em φ. Tá? Então com φ de x, mas é na superfície livre, então é x 0 igual a φ0 de x e eta de x0 igual a eta 0 de x, que eu poderia já ter substituído ali, mas como eu não tinha definido, eu não substituí. Tá? Então isso aqui, ó, esse aqui é o meu perfil inicial de onda. Isso aqui é o meu, vou estar dizendo assim, dado, vou estar assim, abreviar aqui, Dirichlet inicial, porque é o potencial na fronteira livre, no instante zero, mas assim que o domínio começar a mudar, eu tenho que atualizar o meu dado de Dirichlet através dessa equação. Todo mundo sabe o que eu estou falando, né? A equação de Laplace, pura e simples, congeladinha, quer dizer que seria o problema até linear. O problema linear, a gente vai ver, é um problema assim, que eu resolvo Laplace aqui, Neumann aqui, e Dirichlet aqui, e tchau. Só que variando no tempo, mas o domínio não muda. Esse vai ser o problema linear. Mas a gente não está fazendo problema linear ainda. Tá? Então o problema é mais complicado, mas só para indicar para vocês que, ó, esse aqui é o dado de Dirichlet do potencial, certo? Então vamos ver como é que a gente resolve isso. Tá bom? Vamos ver como é que a gente resolve isso. Então, olha só, num problema que foi ligado até a minha tese de doutorado, era entender como é que uma onda de superfície interage com a topografia, e inclusive quando a topografia varia rapidamente, sem estrutura, e você modela ela como sendo como fosse uma coisa aleatória e por aí vai. Eu vou indicar, a gente não vai fazer todas essas coisas, mas dá tempo, mas indicar como é que sai um problema desse tipo. Um fundo aleatório vira uma equação diferencial com coeficientes aleatórios para se estudar, e blá, blá. Vou pelo menos contar, no final, daqui a algumas semaninhas, quer dizer, certamente do curso, vocês vão pelo menos entender como é que esse problema faz sentido, não como resolver o problema, mas como é que, né? Qual é a cara do problema, qual é a história do problema, tá? Mas vamos chegar lá. Antes a gente vai ver várias outras coisas que certamente interessam vocês também, que é KdVs, essas equações todas, como é que aparecem. Ok, então eu estou aqui. Então, primeira coisa a fazer que é interessante aqui, a gente quer estudar ondas longas. Então, o que a gente quer?
Vamos olhar para o fundo plano por enquanto. Queremos estudar ondas longas e como a gente vai ver que é análogo, vocês ainda não têm que fazer isso, águas rasas. Então vocês vão ver que matematicamente é a mesma coisa a gente falar que quero estudar ondas longas ou quero estudar ondas em águas rasas. E águas rasas acabou que virou um nome bastante corriqueiro, apesar que muitas vezes algumas pessoas não gostam de usar, né? Já tive em artigos revisores de vez em quando falam, não, em vez de usar águas rasas, use a terminologia ondas longas, até porque quando você tira um limite de um parâmetro indo para zero, você tirar tirar o limite da profundidade indo para zero é menos interessante, que parece estar secando o canal, do que você tirar o limite da onda indo para o infinito. Mas, no entanto, em inglês, principalmente a terminologia Shallow Water Equations é uma terminologia muito usada. Até na atmosfera é usado como modelo de Shallow Water Equations. E Shallow Water Equations é sinônimo de ondas longas. Quer dizer, Shallow Water é águas pouco profundas, né? E é a mesma coisa que ondas longas. A gente vai aprender hoje, já, por que essas duas coisas são a mesma coisa. Então, vamos adimensionalizar o problema. Tá? E a adimensionalização aqui que é boa, que faz sentido para a gente, é a seguinte. Deixa eu pegar... Esse aqui é bem amarelo, mas eu devia ter botado aqui as escalas. Acho que eu ainda consigo botar as escalas. Olha aqui, essa escala daqui, eu vou chamar de H0, profundidade característica. Tá? Essa escala daqui, eu vou chamar de... deixa eu diminuir isso aqui. Essa aqui é lambda, é o comprimento de onda característico. Tá? E essa escala daqui é A, amplitude da onda característica. Ficou um pouco bagunçado, mas dá para ler? Senão eu apago a equação, tá? Então, olha só as minhas variáveis adimensionais. Vou escrever x é igual a x lambda til, y é igual a h0 y til, e t é igual a lambda c0 til, né? Onde? Não, deixa eu escrever as outras variáveis, depois eu digo quem é quem. Eta vai ser a eta til, φ vai ser g lambda a sobre c0 φ til, e h vai ser h0 h til lambda sobre Lzinho. Então eu vou ter que botar a topografia. Então, deixa eu botar a topografia aqui. Se a minha topografia estiver variando, o Lzinho é um comprimento característico da variação da minha topografia. Então, deixa eu escrever isso para vocês. Ó. Primeira variável adimensional, lambda. Comprimento de onda característico. Qual é o segundo? H0. Profundidade característica ou de referência. A. Amplitude característica. C0. Velocidade característica da onda. Vocês já vão aprender, no caso de águas rasas, qual é. E Lzinho, comprimento característico da topografia. Estou com todas as variáveis adimensionais? Acho que sim. Então, o que eu fiz? Já fiz uma coisa diferente que a gente fez em Navier-Stokes.
escalonei, mas um pouco parecido com o que a gente fez com equações de Prandtl, que a gente escalona o V, que era a direção Y, perdão, diferente do X, para poder abrir né, o zoom, que eu falo, na camada limite. Aqui, olha só como é que a gente pensa nessa adimensionalização, que eu acho todas fáceis, menos essa daqui. Vou dizer por quê. Essa aqui eu não saberia, na primeira tentativa, fazer isso de cabeça. Aqui eu faço, ó, X, na direção X, eu quero normalizar em termos do meu comprimento de onda característico. Então, se eu tiver com um tsunami de 100 km de comprimento, eu vou normalizar, essa onda deve ter uma unidade de comprimento, né, vou normalizar. Então, o tio é a minha variável adimensional. Se eu dividir x por lambda, o tio, enquanto o x varia de 0 a 100 km, o x tio varia de 0 a 1. Normalizei minha onda. Botei uma onda de referência. Beleza? Profundidade é a mesma coisa. Se um tsunami, de vez em quando, viaja numa região de... A gente vai ver isso, que é águas rasas para o tsunami, 4.000 metros, que é 4 km, águas rasas. A gente vai ver, tá? Então, H, se é 4 km, o H tio varia de 0 a 1, enquanto varia de 0 a 4.000 metros, certo? Porque eu estou normalizando. Ok. O tempo, a gente já viu que muitas vezes a gente não precisa inventar um tempo se a gente tem alguma coisa que já está ligada a tempo, feito uma velocidade de referência. E a gente vai ver que é fácil, vai aparecer depois essa velocidade de referência ser zero, a que eu deveria dizer aqui, está aqui, velocidade característica da onda, e vai aparecer que na verdade é em, ou então melhor assim, de ondas longas, velocidade característica de ondas longas, beleza. Vocês vão aprender qual é a cara dela, tá? Por enquanto é simplesmente um C0. Então, se eu já tenho um comprimento de onda e tenho a velocidade, isso me dá um tempo, certo? Distância dividida por velocidade dá tempo. Então, está aqui minha unidade de tempo relacionada a um tsunami, se eu estiver estudando tsunami. Depois, tudo agora é óbvio, menos esse. A altura da onda, elevação da onda. Como eu escolhi uma amplitude típica, né, um tsunami tem, quando ele é gerado, não sei se vocês sabem disso, alguns de vocês talvez sabem, mas quando o tsunami é gerado por um terremoto submarino, ele tem de 1 a 2 metros de altura. Só que ele tem 100 km de comprimento, então você quase nem vê a onda no mar. Mas quando ele chega perto da costa, devido a um efeito de mudança de comprimento de onda e conservação de massa, ele pode chegar a 10, 20 metros de altura. Tá? A gente vai ver um pouquinho isso. Então, esse aqui é uma amplitude típica, pelo menos antes de chegar na costa. Deixa eu pular isso aqui. Profundidade. Quando eu boto esse H0, estou normalizando a minha profundidade. Então, em Y-tio, a profundidade vai de 0 a 1, certo? E a topografia vai para alguma coisa que não tem altura que não passa de 1. Senão, eu tenho uma ilha. Eu não vou estudar ilhas. A montanha não pode aparecer lá em cima, nesse modelo. Tá? E aqui, se o comprimento da topografia for pequeno com respeito ao comprimento da onda, olha, isso aqui é a mesma coisa que escrever assim, ó. Certo? Se o comprimento da topografia for pequeno com respeito ao comprimento de onda, ou seja, a topografia varia rápido com respeito ao comprimento da onda, isso aqui é epsilon, logo a topografia está numa variável rápida, que é um problema que eu tinha interesse em estudar e por aí vai. Tá? Porque x sobre epsilon, quando o x varia de 0 a 1, dividido por 10 a menos 3, variou por 1000. Tá? Esse valor daqui, se eu não soubesse como achar um potencial característico, que em princípio eu no primeiro olhar não saberia, faz o que eu fiz em Navier-Stokes, que é bota um número aqui, substitui tudo nas equações, vai fazendo a faxina, que a faxina de arrumar os termos vai te dizer que o termo correto para normalizar o potencial é esse aqui, e você vai e verifica as unidades disso aqui, e você vai ver que as unidades disso aqui vai ter que ser o seguinte. Tá? Então verifica isso, deixar para vocês verificarem, se bobear até está feito nas notas, mas está feito nas notas sim, mas por que as unidades têm que ser isso aqui? Isso não é difícil de ver. Então o que eu estou dizendo com isso aqui? Que a unidade desse objeto aqui é
espaço ao quadrado dividido por tempo. Por que é espaço ao quadrado dividido por tempo? Porque velocidade é gradiente de φ. Então, por exemplo, U é dφ dx, certo? E a unidade de dφ dx é unidade de φ dividido por uma unidade de comprimento, porque dφ dx, certo? Então, eu tenho que saber que se isso aqui é a unidade de φ, quando eu dividir por 1L, vai me dar a unidade de velocidade, tá? É a maneira de verificar. Ficou claro na explicação? Tá? Então, essa emboleira aqui de números, de parâmetros, eu não saberia adivinhar. Se não souber adivinhar numa situação diferente de um objeto só, relaxa, deixa um espaço, vai fazendo a limpeza de coeficientes, que muitas vezes a própria limpeza vai te dizer quem é, e esse caso diz que é isso aqui. Tá? Então agora não vou fazer as contas, que é trabalho braçal, vou escrever para vocês as equações em variáveis adimensionais com 3 parâmetros que vão aparecer. E aí aí vai ficar claro para vocês o que eu falo de linearização, o que eu falo de ondas longas, tá? Então deixa eu escrever, que é quase uma repetição disso, mas com os devidos parâmetros, tá? Então, isso aqui eu vou chamar de teoria do potencial adimensional, né, para ondas aquáticas. Então, eu vou ter o seguinte. E já estou abandonando o tio, tá? Já não estou mais escrevendo tio. Ó, então está aqui o problema. Então, né, e a pergunta, a gente usou essas hipóteses, vamos, né, botando as coisas das condições de fronteira, livre, vamos usar a Bernoulli, vamos usar a cinemática, que a fronteira é material, blá, blá, blá. Chegamos a um problema que tem a cara de um problema matemático bem definido. Né? Como é que será que a gente consegue resolver ele e tal? A gente já vai aprender a resolvê-lo. Primeiro o problema, em algum momento o problema é não linear por expansões, depois o problema é linear, enfim, nem sei, não lembro aqui a ordem. Análise de dispersão, que é uma coisa que eu, pela lista, forcei vocês já sujar um pouquinho a mão, e que não sei se vocês perceberam, fazer a lista, inclusive a prova está quase acabando hoje, eu trago semana que vem, depois eu corrijo a lista, que é, eu mencionei isso, mas preste atenção depois, que é, a análise de dispersão tem uma certa conexão com a análise de autovalores. Então, aquela análise de estabilidade que a gente fez para a interface, perceber que o lambda, que eu chamo de alto valor, tem um parentesco como se fosse lambda igual a I ômega
se eu fizer a análise de Fourier, que é os E elevados a I, E elevado a IKX menos ômega T, blá blá blá. A gente vai repetir isso aqui. Tá? Mas fica ligado já desde já que tudo isso é alto valor e frequência temporal, alto valor numa equação no tempo, frequência temporal, análise de estabilidade, análise de dispersão, tem todo um parentesco. Né? Tá interligado. A gente já vai fazer isso para essas equações. Então, olha só, está aqui esse problema. E deixa eu revisitar, deixa eu falar um pouquinho aqui. O tempo está ótimo para a gente fazer umas coisinhas sobre esse problema. O que apareceu de interessante aqui, que agora eu acho que permite eu falar tudo que eu comecei a falar no começo da aula, agora com total clareza. Se não tiver claro, pergunta, porque agora, não linear isso, tem que agora está com toda a clareza. E a dimensionalização é muito bom para isso, para a gente ver onde é que estão as coisas pequenas, para a gente fazer expansão em série de potências, a gente vai começar a ver essas coisas, tá? Então, olha o que aconteceu. Então, primeira coisa, vamos para a primeira equação. Essa é a nossa equação no domínio. Né? Então, isso aqui é em ômega de t, que eu simplesmente escrevi aqui assim o meu domínio, minha faixa. O meu y, o x é x todo, e o meu y está limitado por baixo pela topografia. Isso aqui não é um tracinho, é menos h. Eu já abandonei os tios, né? E a superfície livre, que olha, foi tudo normalizado, é 1 mais alfa eta. Tá? Deixa eu falar primeiro sobre os parâmetros pequenos. Melhor. Alfa. Alfa é o que a gente chama de parâmetro de não linearidade. É melhor começar por aqui, desculpa. Por que é o parâmetro de não linearidade? É fácil. Olha os termos não lineares da equação. Todos estão multiplicados por alfa. Se eu fizer alfa igual a zero, eu linearizo minhas equações de forma sistemática. Sistemática sempre que eu falo sistemática, eu espero que já estão pegando o espírito da coisa. É em oposição de forma meio que arbitrária e tirando termos. Né? Sistemático é, como o nome diz, sistemático. Então, olha só, aqui já até esqueci de botar o alfa. Se eu fizer alfa igual a zero, todos os termos não lineares da equação dançam, saem. Há um termo não linear aqui, termo não linear aqui, termo não linear aqui. Certo? Quero os termos não lineares. Se eu tivesse feito de forma arbitrária, não teria errado aqui. Mas é sempre bom a gente tentar fazer as coisas de forma sistemática. E olha que legal também, que é um bônus que a gente ganha no problema linear. Que esse problema, que é um problema de fronteira livre, porque eu não sei quem é eta de xt, isso aqui é parte do problema, está aqui, está nas equações. Quando eu linearizo o problema, quando o alfa é zero, vai para zero, eu posso impor essa condição de fronteira livre aonde? Em y igual a 1, que é justamente a minha fronteira de superfície em repouso, certo? Y igual a 1 é... E aí vocês têm que perceber uma outra coisa que também eu faço, eu sempre esqueço de comentar antes, é que... É que eu mudei, pela expansão que a gente vai fazer depois disso, não é nada demais, eu mudei o meu referencial aqui para baixo. Não, peraí. Certo. Porque o H, seria 1 mais H, tá certo. Então, se não tiver topografia, isso aqui é zero, tá certo. E a superfície livre é 1 mais alfa. Eu vou, de acordo com a necessidade, botar o meu referencial aqui, a origem do meu referencial aqui em cima, aqui embaixo. Grandes drogas, né? Nenhuma dificuldade. Aqui tá assim, por quê? Porque já, que não vai ser na aula de hoje, eu acho... Não, eu vou começar na aula de hoje sim. Eu vou fazer uma expansão em série de potências em torno do fundo, por causa de fundo plano. Então, por isso que eu já puxei o meu referencial para baixo, para eu fazer expansões ali como se fosse em torno do y igual a zero. Tá? Dúvidas, perguntam, tá? Então, eu boto para cima e para baixo de acordo com a conveniência, não tem nada demais, né? Então, olha só. Voltando a isso aqui. Quando o alfa está aqui. Então, quando a adimensionalização está me mostrando que quando o alfa for igual a zero, não só eu linearizo os termos não lineares, né? Jogo fora os termos não lineares da IDP, como
eu me permito a impor as condições de fronteira na fronteira em repouso, que é aqui, ó. Y igual a 1, porque eu normalizei a profundidade como sendo 1. O H0 virou 1. E isso é uma ótima notícia, porque agora, eu, apesar de ainda não saber quem é o eta, eu não tenho, no problema linear, eu não tenho mais um problema, na verdade, de fronteira livre, porque a fronteira é conhecida, é em y igual a 1. Então isso é bom. Então é por isso que eu digo que esse problema tem não linearidade em dois sabores. No sentido algébrico, dos termos da equação, e também nesse sentido geométrico daqui, que é uma grande dor de cabeça, que no problema linear, essa dor de cabeça vai embora. Tá claro isso? Então, meio que não linearidade em dois sabores. Então, e olha só o que é não linearidade. Isso eu comentei com vocês também já há um tempo atrás. O que é grande, o que é pequeno? É sempre uma coisa com relação à outra. Então, é como eu falei para vocês, olha, um tsunami com 2 metros de altura, numa profundidade de 4.000 metros, quando ele é gerado, que a Terra sacode debaixo d'água, terremoto submarino, está no regime linear, porque o alfa é muito pequeno. É da ordem 10 a menos 3. 2 metros dividido por 4.000 metros. Isso é um epsilon, igual a 10 a menos 3. Depois o problema é quando se aproxima da costa, a profundidade diminui, o problema começa a se tornar não linear. E é por isso que as ondas quebram. Tá? E quebra um pouco pelo mecanismo como a gente viu de Burgers. Lembra das setinhas que eu mostrei? Só que aqui as equações são mais complicadas que Burgers. Mas está ali um pouco para a intuição matemática, pode pensar, né, Burgers, uma diferença de velocidade. Ok? Então esse é o parâmetro de não linearidade. Então por isso que eu falei, uma ondinha, um tsunami está em águas rasas, e uma ondinha na banheira, na pia da sua casa, pode estar em águas profundas, porque certo? Ou em água já vai depender, né? Esse parâmetro aqui é o parâmetro que a gente chama de dispersão. Pelo que vocês vão aprender de dispersão, vocês talvez não saibam, eu imagino, alguns de vocês talvez saibam, Luiz talvez saiba, né? O que é uma equação dispersiva em oposição a uma equação hiperbólica. Vocês sabem o que é isso? Vocês vão aprender já que a gente fizer análise Fourier linear, vai ficar, simplesmente uma questão de velocidades em Fourier. A gente vai ver isso, tá? Mas esse parâmetro que é chamado de dispersão por causa disso, ele na verdade te diz se você está no regime de águas rasas, ou no regime de águas intermediárias, ou no regime de águas profundas. Como? Se o beta for pequeno, tá? Significa que eu tenho um número pequeno aqui, 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 ali. Se o beta for pequeno, é porque ou a profundidade é pequena, ou a onda é longa. Ou isso é grande, ou isso é pequeno. Por isso que a terminologia ondas longas, águas rasas, é a mesma coisa. E em alguns lugares existem as famosas equações de águas rasas, por isso a gente chama teoria de águas rasas, mas muitas vezes algumas pessoas preferem, não, mas para tirar o limite beta indo para zero, é melhor pensar que é o limite de águas profundas, não o limite de águas rasas, então parece que a profundidade foi para zero, não tem mais água. Então é melhor mesmo pensar que na verdade é a onda que está indo para um comprimento extremamente grande e matematicamente você diz que a onda está indo para um comprimento infinito, que é muito maior do que a profundidade. Tá? Então, e a gente vai ver que para a KdV, a famosa KdV e ondas solitárias, aparecem quando o alfa e o epsilon são pequenos, mas diferentes de zero e mais ou menos da mesma ordem. Tá? Vocês vão aprender isso em algumas aulas. Como é que dessas equações daqui eu vou tirar a KdV? Tá? A famosa KdV. E o gamazinho é um parâmetro que não aparece em tantos textos, aparece mais em artigos e tal, que era um pouco objeto de meu interesse, na verdade, de interesse, né, do meu orientador, e que passou a ser meu interesse como objeto de tese, que te diz escala relativa vou botar assim, onda, topografia e onda, que vai dizer se o fundo está variando de forma lenta com respeito às ondas ou rápida com respeito às ondas. Se esse gamazinho for epsilon, significa que a escala de variação da topografia é pequeno com respeito da onda, então a topografia está variando numa escala rápida e tal, a gente vai fazer um probleminha onde isso vai aparecer. Mas no momento, porque a gente vai fazer agora, eu vou botar fundo plano, então o H vai ser constante e esse gamazinho nem vai aparecer.
Tá? Mas esse gamazinho me diz... Então, no problema que eu estudei, por exemplo, para a minha tese de doutorado, na verdade, quando a gente se deu conta que o problema linear tinha coisas que não eram bem entendidas, na minha tese de doutorado, na verdade, a gente considerou alfa zero, que era o problema linear, beta igual a epsilon e gama igual a epsilon. Tá? E agora, olha o que a gente vai aprender um pouquinho, começar a aprender hoje. Então, acho que vai dar tempo de fazer sem correr, senão a gente continua na semana que vem. Eu quero agora entender como é que eu tiro, por exemplo, o limite, como é que eu resolvo esse problema, tá? E aí com isso a gente vai aprender como é que a gente tira o limite para beta pequeno. Porque, olha, se eu quiser fazer ondas longas aqui, fazer o limite de ondas longas, daqui não dá para eu fazer. Por quê? Agora, vir uma série de potências não é difícil. Que é o seguinte, se eu fizer beta igual a zero aqui, olha o que já acontece. O Laplaciano aqui está meio que desequilibrado nas duas escalas, certo? Porque eu tenho esse epsilon aqui na frente das derivadas de x e não y. Então, se eu mandar isso aqui para zero, será que eu consigo viver só com isso? Mas olha aqui, o problema também aqui está aqui, ó, beta aparece no denominador, então, aqui no numerador, então eu preciso tomar cuidado quando eu mando esse beta para zero. O alfa para zero é tranquilo, mas o beta para zero não. Então vamos aprender como lidar com esse problema em fundo plano. Então esse gamazinho não vai aparecer por enquanto. Tá? Daqui a algumas aulas, semana que vem provavelmente, eu vou falar num problema que é interessante, que aparece fundo periódico, que do ponto de vista do oceano não existe montanhas periódicas iguaizinhas, mas do ponto de vista matemático é um exercício interessante e que a gente vai fazer junto uma parte de um artigo, foi um dos primeiros artigos que eu li quando eu fiz minha tese de doutorado e que aprende a gente, é muito bom como exercício para vocês, a lidar com expansões em séries de potências, um pouco como a gente fez, mas mais sofisticada, com múltiplas escalas. Aquela coisa que eu falei para vocês, que a gente matematicamente parece que bota um óculos bifocal, que olha algumas variáveis de perto e outras de longe e vê como é que elas interagem. Tá? Isso vai aparecer daqui a algumas aulas. Enfim, então vamos lá. Vamos agora começar nesses 20 minutos que a gente tem, tentar entender para fundo plano como é que a gente resolve esse problema aqui por série de potências e quais são as consequências disso. Porque, na verdade, o que a gente vai fazer é uma análise assintótica do operador diferencial. Ou, em outras palavras, a gente vai fazer um modelo reduzido, que é, eu vou pegar esse problema daqui, vou primeiro pensar ele como tendo um fundo plano, tá? E vou fazer a seguinte pergunta, é o que a gente vai começar agora. Será que para o caso de ondas longas, tá? A onda é tão longa e a dinâmica, na verdade as pessoas já sabiam isso há muito tempo, desde Korteweg, desde 1800 e pouco, as pessoas sabiam que para ondas longas, as velocidades ao longo da vertical variavam muito pouco. Porque na verdade, o objeto, você pode pensar que a onda longa, talvez para ter intuição para isso, é melhor pensar que a água é rasa. Se a água é rasa, não tem muito espaço para variação vertical, então Korteweg, De Vries e Boussinesq, lá em 1800 e pouco, de uma forma não sistemática, que é como é feito agora, mas os caras eram geniais e muito bom, iam fazendo aproximações, falando assim, já que não varia muito nessa direção, deixa eu fazer médias nessa direção, deixa eu manipular as equações assim, 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 assado, e chegar nas equações, que a gente vai chegar também por essa maneira, mas que é feito de uma forma, matematicamente falando, mais sistemática. Os caras realmente eram muito bons, tanto na matemática, na intuição física, e fizeram a coisa certa. Tá? Então, vamos simplificar as equações. Então, a tarefa agora é pegar esse sistema de EDPs e, de certa maneira, para beta pequeno, que é profundidades pequenas, ver se a gente consegue reduzir a dinâmica toda para aqui, para a superfície livre, e transformar um problema que é 2D num problema 1D, unidimensional, só em x. Em outras palavras, você pode chamar isso de... O que a gente vai fazer, de várias coisas. Primeiro, é como se fosse uma análise assintótica de operador diferencial, que é jogar termos fora. A gente já fez um pouquinho isso com Prandtl. Já fizemos um pouquinho isso antes, então não é novidade. E também, aqui existem infinitas maneiras de fazer isso, então é um pouco perigoso para você saber como é que eu estou fazendo certo. Mas é também fazer o que a gente chama de modelo reduzido.
É o mesmo nome para análise assintótica, quer dizer, um nome diferente para a mesma coisa. Para análise assintótica de operadores, que é eu pegar essa dinâmica 2D e o modelo é reduzido, que eu vou reduzir para 1D, esperando que não estou perdendo muita informação matemática do problema. Tá? Então vamos lá, no tempinho que falta a gente vai fazer. Então olha só. Então vamos considerar. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer agora uma expansão em torno do fundo plano. Tá? Então, é igual essa figura daqui, vou fazer uma expansão em torno do fundo plano. Então, vou pensar o seguinte. Olha, primeira tentativa, tá? Primeira tentativa. Fingir que eu não sei nada desse problema. Está aqui o potencial. Primeira tentativa, vamos tentar resolver isso. Depois tem maneiras mais sofisticadas. Também vou comentar para vocês mais adiante. Bem, a gente viu série de potências, sei lá, né? Então, deixa eu escrever assim, deixa eu propor o seguinte, como se fosse um ansatz. Olha aqui, ó. Tá? Isso aqui, por exemplo, para fundo plano, está feito no livro do Witham, que é um ótimo livro, que eu acho que eu pedi para botar na biblioteca, não, pedi assim, que chama Linear and Non-Linear Waves, é um livro de 74 e é um clássico, todo artigo que a gente escreve em ondas, você vai botar um livro como referência para alguma coisa, é o livro do Witham e, dependendo do que a gente decidir em breve, até um livro que tem boas coisas para dar um seminário também. Né? E é um livro que, para marinheiro de primeira viagem, que já não é muito o caso de vocês, algumas partes não é nem tão fácil de ler. Né? E outras, enfim. Né? O concurso, é claro, vou dar uma coisa que vai ser mais fácil de ler. Mas é um ótimo livro, é um ótimo livro. Então, olha só, essa expansão em série de potências, quando eu proponho isso aqui, o que eu estou dizendo que eu espero que funcione em termos da matemática, né? Que eu vou fazer agora? Eu estou dizendo o seguinte, olha, como é que eu posso defender essa proposta? Esse problema é complicado, né? Fundo plano, então não tem coisa, tem só o alfa e o beta, e é ondas longas. Então, expansão em torno do fundo plano, deixa eu botar aqui, para ondas longas, que significa beta ordem epsilon, muito menor do que 1. Estou falando a mesma coisa várias vezes. Aí eu faço o seguinte, olha, como, né, o próprio Boussinesq, o Korteweg e De Vries perceberam que funcionava assim, pensando que as coisas não variam muito na direção y, então olha, vou fazer uma série de potência em y, quem sabe com poucas potências de y, eu já capturo matematicamente o comportamento na vertical, certo? E estou fazendo também uma coisa ultra simples de EDPs, digamos assim, uma separação de variáveis. Uma dependência na vertical e uma dependência na horizontal e em tempo, em t, que é para onde a onda está viajando na superfície livre. Certo? Se eu conseguir uma dinâmica reduzida unidimensional, vai depender do tempo. Esse cara daqui vai me dar, certo, o que está andando para a direita ou para a esquerda se for a onda. Funciona? Não sei. Vamos ter coragem e vamos experimentar. É a maneira de pensar. Mas é uma proposta razoável. Né? Vocês aceitam? Ou seja, série de potências em torno de y igual a zero, que é o fundo, que agora eu puxei a origem para baixo. Então, perto do fundo, a profundidade é 1, então o y vai ser menor do que 1. Então, pelo menos formalmente, sem provar a convergência dessa série, formalmente, vamos ver se essa série pelo menos tem cara de algo que é candidato a convergir. Porque muitas vezes você faz o chute errado, aparece uma coisa tipo aquele nosso logaritmo, lembra? Que tinha uma constante que não converge. Aí já sabe, pô, eu chutei errado, deixa eu redesenhar o meu ansatz. Mas aqui, vamos lá. Então, a gente substitui, e o que eu vou tentar resolver primeiro? Vou tentar ver se esse cara mata primeiro os termos mais fáceis da equação. Quais são os termos mais fáceis da equação? Como é que eu faço esse carinha aqui satisfazer Laplace e Neumann no fundo? Se der uma coisa com uma cara simpática, tem jogo. Se der uma coisa com a cara esquisita, vamos repensar. Essa é a ideia. Tá? Então, vamos lá. Então, substituindo
em Laplace primeiro, a gente obtém o seguinte. Tá? Olha só, substituindo Laplace, a gente vai pegar o seguinte. Aqui eu esqueci um negocinho, perdão. Fn, né? Porque não é ao mesmo tempo, tem que estar somando, perdão. Então, olha só substituindo Laplace. Né? Então, substituindo Laplace, pressupondo que isso aqui converge de maneira que eu possa calcular as derivadas dentro, tudo mais, blá, 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 né? Pressupondo que está tudo bem. Vamos ver se o que dá. Dá isso aqui, certo? E disso daqui, o que a gente faz agora? A gente já falou isso várias vezes. É só pensar que o y é o epsilon, certo? Pensar que o y é o epsilon porque estou perto do fundo y igual a zero. E como isso deve funcionar para qualquer profundidade perto de y igual a zero, é a mesma coisa que dizer seja o epsilon arbitrário. Logo, para isso ser igual a zero, o parênteses tem que ser zero. E daí eu tenho uma fórmula de recorrência. Certo? Então isso aqui, ó, igual a zero, é a nossa fórmula de recorrência, tá? E que dá bem, eu nem vou escrever, deixa eu só apontar para vocês, senão eu não vou escrever demais também, começa a ficar chato, e eu quero aproveitar esse espacinho aqui para não ter que parar e a gente acaba a aula aqui. Se isso aqui é tudo igual a zero, olha o que vai acontecer. Eu posso escrever que eu vou construir a minha série, os meus termos da série, fazendo um cara do futuro, onde futuro significa n, e n não é tempo, melhor falar no futuro não, fazer o próximo termo depender dos termos anteriores que eu vou construindo, certo? Não é nem futuro. Então, a maneira correta de escrever isso aqui, eu nem vou escrever, é escrever, já que é igual a zero, é que fm mais 2 é igual a menos isso aqui dividido por isso aqui. Certo? Então, primeira observação, termos pares da série só dependem de termos pares. Termos ímpares só dependem de termos ímpares. Certo? Então, se eu tiver o F0, na hora que eu souber o F0, já sei todos os termos pares. Na hora que eu souber o F1, já sei todos os termos ímpares. Não vou escrever isso, tá beleza, todo mundo? Tá? Aí, se eu faço isso, eu tenho o seguinte. Tá? Então, simplesmente resolvi e quebrei no termos ímpares e no termos pares. Termos pares todos dependem de F0, os termos ímpares todos dependem de F1. Tá bom? E aí, o que acontece? O que acontece é o seguinte, é que na hora que a gente impõe Neumann, então olha só, veja bem o seguinte, ó, aqui, ó, quando n é igual a zero, o primeiro termo não depende de y. Quando n é igual a zero, o primeiro termo depende de y. Tá? Aí você impõe a condição de Neumann, que é dφ dn é igual a zero e y é igual a zero. Tá? Então é só fazer conta, não é nada difícil, vou até botar aqui. Então, dφ
parcial, né? Dφ dy igual a zero, implica que F1 é identicamente nulo. Tá? É só fazer a conta um pouco olhando para os y aqui. Com isso, esse termo aqui todo cai fora, só sobra isso aqui, tá? E aí eu olho para isso aqui, como é que eu estou de tempo? 5 minutinhos. Aí eu olho para isso aqui e vejo o seguinte. Primeira coisa, posso tirar esse zero daqui, porque agora só tem um F na jogada, então nem preciso indexá-lo, ok? E aí, isso aqui é uma expansão, a gente pode falar assim, é uma expansão formal para o potencial, satisfazendo Neumann, diga. Certo. Não, φ igual a zero em y igual a zero. Aí, se você fizer isso nessa expansão daqui, porque, enfim, é só fazer a conta, pegar os primeiros termos, porque é o seguinte, imagina o seguinte, enfim, você vai ver que o F1 tem que ser zero, tá? E é basicamente porque todos os termos que tem y, aqui, quando você vai ali em zero, zero, tá? E esse aqui vai automaticamente satisfazer o fundo, e esse aqui só vai satisfazer o fundo se o F1 for zero, tá? É mão, tá? É só expandir, olhar para o primeiro e segundo termo daqui e primeiro e segundo termo daqui, porque os outros todos vão depender de y. Então, avalia em zero, some, tá? Aí sobra isso aqui. Aí o que a gente faz para a gente ir para casa para o fim de semana tranquilo? Que é o seguinte, assim, sobrou isso aqui, é uma expansão em série de potências, formal, porque não estou provando convergência disso, em generalidade não é fácil provar, mas aí você vive com isso e vai vendo, inclusive isso vai te dar equações, e aí as equações filhote dessa equação zona aqui, que é KdV e tal, aí as pessoas fazem análise em espaços de funções rigorosas e veem que está tudo direitinho e muitas vezes comparam com resultados computacionais disso aqui ou daquilo laboratório e veem que funciona. Até inclusive comparar as soluções de um modelo reduzido com as equações mães, que são essa aqui, nem sempre é fácil, tá? Mas aí você chega nessa equação daqui, como eu falei, para terminar a aula satisfeito e para o fim de semana tranquilo em casa. Isso aqui faz sentido até onde a gente chegou? Olha, pensa da seguinte maneira. Primeiro, olha só, eu tenho aqui uma série de potências em beta, que é, se o beta for pequeno, isso aqui é um epsilon, certo? Que eu quero ondas longas. Beleza. Eu tenho esse fatorial aqui embaixo ajudando no decaimento, e eu tenho essa função daqui que, se for suave, esses caras daqui, em princípio, né, por exemplo, a gente vai ver ondas que sejam gaussianas, se for analista, então, esse cara daqui, em princípio, está ok. Né? Então, pode pensar que isso aqui como se fosse, isso aqui é o epsilon, isso aqui é uma função suave, e fala assim, ok. Formalmente. Né? Não está provando a convergência da série. Qual é o próximo passo que a gente vai fazer na aula que vem? O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Deixa eu vir para cá. Olha, eu já satisfiz isso aqui, em termos de série de potências, já satisfiz isso aqui, que é dφ dn. Agora, na aula que vem, a gente vai ver como é que eu posso satisfazer essas duas equações aqui, que são, inclusive, onde está toda a dor de cabeça, de forma aproximada. E a gente vai ver que KdV, essas equações, são equações, então a KdV, por exemplo, é uma equação que a gente faz ordem alfa, ordem beta. Então, o que isso significa? Que eu vou pegar aquela série que a gente fez ali em beta, vou substituir aqui nessas equações, tem alfa aqui, tem beta aqui tem beta no denominador, mas lá tem beta no numerador, vou substituir, e nem é muito lambança não, a gente substitui só os primeiros termos, coleta os termos de ordem alfa, coleta os termos de ordem beta e jogo fora, um pouco como vocês fizeram na lista para a interface, tudo que é alfa ao quadrado, beta ao quadrado ou alfa beta. Porque se eu disser que alfa é ordem epsilon, se eu disser que beta é ordem epsilon, tudo que também é alfa beta vai ser ordem epsilon ao quadrado. Aí jogo fora. Quando eu faço isso, o sistema que vai sair daqui,
que é o meu modelo reduzido e tal, vão sair primeiras equações de Boussinesq e depois sai a KdV se a gente fizer uns truques e tal e tal. Então, é isso que a gente vai fazer quarta e quinta e sexta da semana que vem, que é tirar modelos reduzidos daqui e, com isso, reduzir a dinâmica desse problema todo, 2D, só para a superfície livre. Tá? E vai fazer isso para fundo plano e tudo mais. E eu tenho mais algum comentário aqui agora? Não. Se tiverem pergunta. E é isso. Então, é uma expansão em série de potências. Ah, sim. Última coisa que eu vou falar. E por que a gente está pegando o primeiro termo em alfa, o primeiro termo em beta? O que a gente vai estar fazendo na aula que vem é um modelo fracamente não linear, fracamente dispersivo. Então, o dispersivo, vocês não sabem o que quer dizer, mas como o beta é o coeficiente de dispersão, a gente vai pegar o primeiro termo em expansão em alfa e o primeiro termo da expansão em beta, vê que ele tem várias potências beta, e por isso que se chama uma aproximação fracamente não linear, fracamente dispersiva. Tá? E muitas vezes as pessoas até se esquecem disso, quando as pessoas começam a fazer análise, enfim, com KdV e por aí vai, você até esquece, nesse sentido, a KdV vem de uma primeira aproximação no teu termo de não linearidade, uma primeira aproximação no teu termo de dispersão. Se você quiser uma onda ainda mais não linear, tem outras maneiras de fazer, quer dizer, não pode chamar isso aqui de epsilon, então esse jogo de toma lá da cá entre os épsilons vai ser diferente. Tá? Enfim, eu vou voltar isso na aula que vem, a gente vai ver como extrair modelos simplificados para isso e modelos que depois você faz teoria com eles, e enfim, e tem muita coisa interessante. Tá? Então é isso. Também espero... Oi? Não, por enquanto, inclusive eu estou fazendo aqui fundo plano. Então o gama nem faz sentido porque é fundo plano. Porque o gama tem a ver com variações da topografia plana. Mais adiante eu vou contar um pouquinho algumas historinhas. Não deve dar tempo de eu fazer muita coisa, mas meio que para indicar quanto, quer dizer, para onde pode ir a matemática desse problema. Não, vai ter um problema que a gente vai fazer sim, que é, que a gente vai fazer em breve, que é o tal do artigo do Papai Nicolau, que a gente vai fazer fundo periódico, para a gente ver o efeito de uma topografia periódica, que é claro que a gente não vê no fundo do mar uma topografia assim, mas é um ótimo exercício matemático para entender certas técnicas. Quando a gente tiver a topografia periódica, que varia rapidamente com respeito à onda, o Lzinho é o quê? É o período da topografia, e que é pequeno com respeito ao comprimento de onda. Tá? Aí vai aparecer, vai ter um exemplo que a gente vai fazer isso sim.